Senhor e senhores secretários da mesa, senhor vice-presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados municipais. Esta proposta referente ao relatório de gestão e demonstrações financeiras e orçamentais de 2024 é trabalho da equipa das finanças, mas reflete um trabalho que vai muito além das finanças. As finanças apresentam-nos a proposta em apreço, mas reflete uma atuação de todas as áreas da Câmara Municipal. E por isso nós queremos começar por saudar e agradecer o trabalho da equipa das finanças, pela qualidade de prestação de contas, pela qualidade dos documentos, pelo rigor com que fazem o seu trabalho e também pela disponibilidade que sempre têm para acompanhar o Sr. Vice-Presidente no esclarecimento daquilo que são as questões colocadas pela Assembleia Municipal. E queremos também saudar o trabalho de todas as equipas da Câmara Municipal de Lisboa, incluindo as empresas onde o município tem participação. Nós temos, como já foi aqui dito pelo Fábio, trabalhadores de muita qualidade, diligentes, resilientes, excepcionais naquilo que entregam à cidade de Lisboa e merecem, portanto, o nosso reconhecimento. Quando muitas das vezes são feitas críticas ou observações políticas ao Executivo e o Sr. Presidente da Câmara diz que os partidos que o fazem estão a atacar os trabalhadores, é preciso deixar claro a separação do apreço que todos temos pelos trabalhadores do município de Lisboa daquilo que é o debate político sobre as opções e a execução. Senhoras e senhores deputados, como costuma dizer o Sr. Vice-Presidente, o relatório de contas é, no fundo, a prestação de contas, é um dado objetivo onde constam os números e a atividade da Câmara. Mas, naturalmente, permitem tirar ilações políticas. Tira ao Sr. Vice-Presidente e tira cada uma das forças políticas. Isto não tem nada de negativo, antes pelo contrário, é a democracia a funcionar. E digo isto, parecendo se calhar algo redundante, porque o Sr. Vice-Presidente gosta de tirar ilações políticas, gosta de enquadrar e justificar alguns dos resultados e faz muito bem. Mas quando não concorda ou não gosta das intervenções de outros deputados ou vereadores, muitas vezes resume-as a considerações políticas, com o objetivo de as desvalorizar, como se só existisse uma verdade absoluta. E isso não é próprio de uma democracia madura e consolidada. Temos de respeitar as opiniões uns dos outros, mesmo quando delas discordamos. E o nosso voto e as nossas intervenções exprimem as ilações políticas que tiramos da proposta que nos é apresentada. E a propósito de democracias maduras e consolidadas, não quero fazer disso um caso, mas não me parece muito normal que o Sr. Presidente da Câmara não participe na reunião de Câmara em que esta proposta foi debatida, a ausência que hoje aqui repete. Quanto à substância dos resultados, alguns comentários. O resultado líquido do exercício foi negativo em 9,9 milhões de euros. Diz o Sr. Vice-Presidente que a razão é meramente contabilística. Com a construção de equipamentos, aumento do ativo, aumento das obrigações contabilísticas de amortização desse ativo, é verdade. Mas todos também sabemos que isso faz parte. E como tal, a gestão tem que ter isso em atenção e trabalhar com esses dados. E em nenhuma organização, isso deve ser descurado, e em nenhuma organização é bom ter resultados líquidos negativos no exercício. Na Câmara de Lisboa também não. Por mais justificações que se possam dar, não é bom ter um resultado líquido negativo, muito menos quando é o segundo ano seguido em que isso acontece. Senhoras e senhores deputados, o passivo aumentou. E em nenhuma organização é bom ter o passivo a aumentar. Na Câmara de Lisboa também não. O passivo agora é de 851 milhões de euros, compara com 721 milhões de euros em 2021. A dívida aumentou 52,5 milhões de euros face a 2023. E em nenhuma organização é bom ter a dívida a aumentar. Na Câmara de Lisboa também não.
Há uma redução do dinheiro em caixa que afeta negativamente a tesouraria, podendo mesmo tomar recorrente o recurso a empréstimos com custos acrescidos. Isso também não é bom. Essa redução de dinheiro em caixa tem contribuído para alargar o prazo de pagamento a fornecedores, o que não ajuda às empresas. E tem contribuído igualmente para o abandono de opções no domínio da habitação, tal como foi o caso da compra de imóveis no mercado para os colocar ao serviço das carências habitacionais da cidade. E isso é que não foi mesmo nada bom. Importa igualmente referir que o município contratou mais 1.029 trabalhadores, mas havendo 732 saídas. Há um aumento líquido de 297 trabalhadores, o que contrasta com o muito que é comunicado publicamente e denota a existência de carências em certas áreas do município. Aquilo que queremos transmitir é que há carências que se mantêm e que importa resolver. Tem sido dito que o saldo corrente demonstra uma situação de equilíbrio. Não discordo dessa afirmação. Mas é também preciso reconhecer que a receita corrente está assente atualmente em fontes de financiamento mais voláteis. Esse saldo corrente tem um risco mais elevado e pode degradar-se se algumas condições se verificarem. Não sabemos, o Sr. Vice-Presidente anunciou aqui boas notícias e esperemos que continuem e que se mantenham nos próximos meses e nos próximos anos sobre as receitas correntes, mas não sabemos se irá manter-se ou não durante os próximos anos a receita da derrama, do IMT, da taxa turística. Nós não queremos ser pessimistas, nem queremos ser otimistas sobre esta matéria, mas queremos recomendar que a gestão da Câmara Municipal seja prudente. Tenha atenção os ciclos económicos e o ambiente de incerteza que vivemos e que pode ter efeitos na economia e naturalmente nessas receitas. Não podemos só pensar na próxima eleição e nos próximos empréstimos. Lisboa já sofreu bastante em anos passados com uma abordagem menos cuidada no que às suas contas diz respeito. Uma nota sobre a venda de património, muitas vezes falada e mais uma vez aqui invocada pelo Sr. Vice-Presidente. Existiu sempre disponibilidade para um compromisso de alocar os resultados dessa potencial venda à habitação. Portanto, já é tempo de se deixar de usar esse argumento e talvez seja tempo de procurar construir consensos em torno desta disponibilidade. Sobre a execução, temos sempre aquela dialética da percentagem de execução, como mais uma vez aqui assistimos. E a comparação com exercícios anteriores, se executámos muito ou pouco. Sinceramente, e aqueles que me conhecem há mais tempo sabem, não concordo muito com isso. Desde logo porque muitas vezes estamos a comparar o incomparável. Mandatos e médias de mandatos com pandemia Covid-19 e sem pandemia. Diferentes valores orçamentados. Orçamento inicial apresentado pela maioria representada pelos Novos Tempos e orçamento revisto em baixa ao longo do ano. E com isso teremos sempre diferentes valores percentuais da taxa de execução. Vou dispensar-me desse exercício exaustivo. Não vale muito a pena estarmos a dizer que a taxa de execução da receita está em cerca de 86%, 87%, 88%, que depois compara com uma taxa de execução de 2021 de 91,8%, para depois o Sr. Vice-Presidente usar a média e nós contrapormos a média, para depois me dizerem que este orçamento é muito mais elevado e mais difícil de executar e depois contra-se a argumentar que foi revista em baixa e que, portanto, a taxa de execução seria mais baixa e a execução do investimento ainda um pouco mais baixa percentualmente, entre outros números que podíamos dissecar. Os números são os números, mas podemos apresentá-los e tirar médias de diferentes maneiras. E do meu ponto de vista importa antes avaliar se a cidade está melhor em áreas fundamentais com a execução deste orçamento no ano de 2024. É verdade que foi dada continuidade a muita coisa que estava em curso. Alguma que tinha sofrido atrasos e atrasos consideráveis com a pandemia.
faz parte e ainda bem. Aqueles que me conhecem sabem que, para mim, os projetos são sempre da cidade e dos lisboetas e devem ser continuados. Cada executivo municipal que entra deve procurar dar continuidade ao que ficou para trás e procurar entregar sempre a cidade um pouco melhor. Por isso mesmo, importa assinalar que há promessas eleitorais dos novos tempos, projetos que vinham de trás e necessidades urgentes da cidade que podiam e deviam ter tido uma melhor resposta ao longo de 2024. Apenas alguns exemplos, sem ser demasiado exaustivo. Na habitação, não estamos melhor em termos de construção nova. Podemos e devemos elogiar os apoios dados e a reabilitação feita pelas Gebalis, mas temos de criticar o abandono do programa de aquisição de imóveis e o ritmo lento da execução de habitação nova. Na segurança, a implementação de videovigilância continua o seu caminho enormemente atrasada. A iluminação devia estar também muito melhor. Na mobilidade, o trânsito continua sem melhorar e não atacamos a sinistralidade rodoviária como podíamos e devíamos. Ao nível dos equipamentos, também já podíamos ter ido mais longe face àquilo que estava em projeto, vinha de trás, foi prometido pela equipa dos novos tempos. Não temos os 4 centros intergeracionais que foram prometidos, não temos nada de significativo em termos das obras nas 28 escolas consideradas de intervenção prioritária, não temos concretizadas as unidades de cuidados continuados prometidas para a área da saúde mental, nem as unidades de cuidados continuados integrados. Não se concretizou uma aposta de dinamização da economia local ao nível dos mercados municipais, não se concretizou a requalificação dos mercados do Rato, de São Domingos de Benfica, Olivais, Galinheiras, Benfica, tampouco se criaram aqueles que foram prometidos mercados novos em Campolide e Belém. Podíamos ter feito mais nestes domínios sociais e de dinamização da economia local. Tal como no domínio do espaço público e dos espaços verdes. Não avançou o Parque Urbano Val do Forno, não se fez o Plano Integrado do Val de Alcântara, não se fez o Parque Urbano do Restelo e Corredor Verde até Monsanto. Podíamos ter hoje mais espaços verdes, um ar mais saudável, refúgios climáticos, menos ruído. Podíamos ter uma cidade mais limpa e infelizmente não temos. Algumas destas coisas são tão claras e tão notórias que até na Assembleia das Crianças foram objeto de várias propostas e deliberações. E muitos outros exemplos podia dar, mas temos uma agenda longa e não é por falar muito que vamos diretos ao ponto. E por isso vou concluir. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Vice-Presidente. E a conclusão é simples. Temos um resultado líquido negativo, mais dívida, mais passivo e podíamos ter feito ainda mais e melhor em prol dos lisboetas. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor deputado.